Bom dia, Rosângela. Bom dia. Vamos lá, né? Thanks God every day. Segunda-feira é feriado, mas nós estamos aqui conectados às coisas do alto. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Vamos ler Gálatas. Bom dia, Nice. Gálatas, capítulo 5. Bom dia, Ivânia. Olha só, Ivânia, tão cedinho. Bom dia, Lília. Nós vamos ler Gálatas 5. Eu amo Gálatas, gente, principalmente o 5. 5, versículo 16 e seguintes. Vamos lá então. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Pois se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Bom dia a todo mundo. Interessante vocês aqui hoje, eu também, né? Porque é feriado e as pessoas têm muitas desculpas no feriado. As pessoas falam que não tem tempo, né? De fazer as coisas, mas quando é feriado, o que as pessoas fazem? As mesmas coisas, né? Então não é questão de tempo, é questão de prioridade. Em relação à atividade física, por exemplo, né? A gente ouve sempre isso, né? Ah, não tem tempo para fazer um treino e tal. Mas então por que no feriado não levanta mais cedo e faz alguma coisa, né? Então são tudo desculpas que nós, seres humanos, damos, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso essa semana, falando sobre a questão da carne e do espírito, né? Quem que nós estamos alimentando mais, a carne ou o espírito? Só que se você, assim como eu fui criada numa religião muito severa e com pais muito rigorosos, né? Então a minha ideia, o que eu recebi, né? Seja bem-vinda, Maria. O que eu recebi de informação e o que estava registrado na minha cabeça, por exemplo, em relação a essa passagem que nós lemos, eu tinha até medo de chegar nessa passagem, né? Porque fala pesado e aí a gente recebe aquela informação muito pesada em relação a pecado, né? Bom dia, Carol. E o pecado, ele vem, é lógico que o pecado existe e é lógico que nós devemos evitar o pecado, isso aí nós não precisamos nem falar. Mas só que vem com um peso muito grande de acusação. Bom dia quem está chegando aí agora. O problema dessa linguagem, né, desse arquivo que ficou dentro de nós, principalmente quem teve uma educação mais rigorosa, religiosa, e que se tornou, na verdade, bloqueio, vira bloqueio, por quê? Porque vem com um peso muito forte de acusação. Então que Deus nos permita, né, entender, ter revelação diferente essa semana. Não mais de acusação, bom dia, Elielza. Não mais de acusação, não mais de julgamento, mas de que Deus, tendo a vontade dele, boa, perfeita e agradável para nós, ele tem também uma colheita diferente para nós. E a colheita, ela pode vir diferente se eu faço escolhas diferentes, né? Então nós vamos olhar essa passagem não como acusação, não como julgamento e não com o peso do pecado. Você faz isso, você vai parar no inferno, né? Não dessa forma, mas como um convite amoroso de Deus para fazermos plantações melhores. Nós vamos falar um pouco sobre plantar e colher, né? Então quando nós plantamos na carne, nós colhemos na carne. Quando nós plantamos no Espírito, nós colhemos no Espírito. E nós vamos lembrar que Deus não está nesse tempo, como eu tenho falado aqui, né? Deus não está nesse tempo, nessa dispensação agora, nos procurando com a cadernetinha anotada dos nossos erros para nos mandar para o inferno. Não. Neste tempo, Deus está nos buscando em amor para nos recuperar e dar para nós a oportunidade de uma nova plantação e de uma nova colheita. É em amor que Deus nos trata nessa passagem também. Então vamos buscar isso, né? Nós vamos buscar essa oportunidade em amor e não em acusação e não nesse peso que muitas vezes está dentro do registro da nossa cabeça, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você costuma ouvir vozes? Você ouve vozes? Tem até um rios engraçado que está circulando agora, né, sobre as vozes, né? Que tem alguém fazendo uma entrevista e pergunta assim, você ouve vozes, né? Aí a pessoa pensa, o que ela vai responder? Aí ela olha pro lado porque tem uma voz falando com ela, fala que não. Aí ela fala, não ouço vozes. Mas na verdade foi a própria voz que mandou ela falar que não ouvia vozes, né? Então eu pergunto para você ouve vozes? E antes de você me responder, eu já respondo por você. Sim, você ouve vozes. Todos nós ouvimos vozes
e nós seguimos essas vozes. Aí que está o problema. Nós ouvimos e nós seguimos. Mas que vozes são essas, né? Nós ouvimos pelo menos 4 tipos de vozes. Vamos entender que vozes são essas. A primeira voz que nós ouvimos, e essa é agradável e deveria ser muito mais frequente, né? A gente ouve pouco essa voz, é a voz de Deus, né? Deus nos fala o tempo todo, mas nem sempre a gente ouve essa voz, porque às vezes o barulho é tão grande dentro de nós que Deus fala o dia todo, mas a gente ouve muito pouco a voz de Deus, né? Então a primeira voz é a voz de Deus, né? Bom dia, lindona. E a segunda voz é a sua própria voz, né? Então eu escuto a minha própria voz. E a grande questão, bom dia Isaac, muito bom te ver aqui. A grande questão é que quando nós ouvimos a nossa própria voz, na maioria das vezes essa voz está falando dos nossos bloqueios e dos registros que nós temos, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então a segunda voz, a primeira voz é de Deus, a segunda voz é a nossa própria voz. A terceira voz é a voz do inimigo mesmo, né? Que na verdade as pessoas acusam o inimigo muito mais do que ele faz, mas ele também fala, né? Fica sussurrando no nosso ouvido também. Ei, Merinha, seja bem-vinda, bom dia, com muita alegria. E a quarta voz é a voz dos outros. Então, recapitulando, a voz de Deus, a minha própria voz, a voz do inimigo e a voz das outras pessoas, né? De todas essas vozes, a voz que mais tem força em nós e a voz que costuma ser mais problemática, adivinha qual que é? Alguns podem dizer aí que é a voz do inimigo, a voz das outras pessoas, mas a voz mais problemática é a sua própria voz. É a voz que vem, na verdade, dos bloqueios, das histórias, das questões não resolvidas, das questões ainda não ressignificadas, né? Então nós temos uma voz que é o dia todo falando, e na maioria das vezes ela está falando não de coisas futuras, ela está falando de coisas passadas, ela está lembrando a sua história e de questões não resolvidas, né? Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, porque nós precisamos ajustar essas vozes. Não tem como parar de ouvir a voz, mas nós podemos ajustar essa voz de acordo com o tempo que nós estamos, né? É interessante que em Gálatas mesmo, só que no capítulo 7, versículo 17, fala o seguinte: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Esse é um princípio, né? O princípio da colheita, o princípio de plantar e colher, é um princípio que não muda nunca, né? Então tá na Bíblia e nós vemos isso na nossa vida todos os dias. Não tem como eu plantar uma coisa e colher outra coisa, né? Então ou eu escolho plantar na carne ou eu escolho plantar no espírito, mas de qualquer forma eu estou plantando e inevitavelmente eu estou colhendo. Aí tá a questão. Então agora a pergunta que a gente se faz para poder entender um pouquinho mais e fazer algumas correções é o seguinte: em qual tempo eu estou na minha vida agora? Eu posso estar em tempo de tomar de volta a terra. Olha que interessante, né? Lidando com pessoas, eu vejo muitas vezes pessoas que entregaram a terra para outros. Entregaram a terra para outros, né? Semana passada eu estava conversando com uma pessoa muito querida, né? E ela falando sobre uma luta que ela está passando, mas essa luta nada mais é do que resultado dela ter entregue a terra dela na mão de outra pessoa. Você já passou por isso? Eu já passei. Né? Nós podemos entregar para outra pessoa essa terra, o direito de uso da terra. Muito triste isso, mas é muito comum acontecer. Nós podemos entregar isso para os pais, nós podemos entregar isso para uma religião, nós podemos entregar essa nossa terra para uma outra pessoa, para um relacionamento abusivo, até para um chefe nós podemos entregar, pasmem, mas até para um chefe, até para uma relação de trabalho nós podemos entregar. Então essa terra que é você, essa terra, ela está no seu domínio, no seu controle, no seu governo, ou essa terra está na mão de outra pessoa ou de outra instituição ou de alguma situação. Se você não tem governo sobre a sua terra, que é você mesmo, a primeira coisa que tem que ser feito não é pensar em plantar, porque como você vai plantar numa terra que está na mão de outra pessoa? Então o primeiro passo a fazer é resgatar essa terra. Muitas vezes nós só podemos ter entregue a nossa terra, né, a nossa vida, na mão de vícios. E agora é hora de retomar.
E quando a gente fala de vícios, né, nossos registros mentais, na hora a gente lembra de bebida ou de vício de droga. É o mais comum que vem na nossa cabeça. Não, mas eu não sou alcoólatra, né, então eu não entreguei. E muitas vezes o vício é a comida. Quando eu digo assim, essa semana eu vou ficar uma semana sem tomar café, zero de café. O que isso traz para você? Né? Essa semana eu vou ficar zero açúcar, vou tirar totalmente o açúcar. O que isso traz para você? Então, essa semana eu não vou entrar numa padaria, não vou comer nada que seja de trigo. O que isso traz para você? Se traz uma angústia, uma agonia, certeza que você entregou o seu corpo, a sua terra, e está na mão da comida. Esse é o vício que você precisa recuperar. O seu corpo, que você entregou o seu corpo para o vício, né? E aí é um processo, depende do nível de vício, né, que nós estamos. Não pode ser sim ao álcool, pode ser sim a droga, pode ser sim um relacionamento abusivo, não importa. Não existe uma história pior do que a outra ou mais difícil que a outra. Se eu entreguei a minha vida, o meu corpo, né, as minhas decisões, tudo isso, eu entreguei para um homem abusivo, ou se eu entreguei para o álcool, ou se eu entreguei para a comida desenfreada, ou se eu entreguei para uma religião, tudo está na mesma situação. Eu não tenho mais controle nem governo sobre a minha vida. Agora essa situação domina a minha vida. Se é essa situação, a primeira coisa que nós temos que fazer é um plano de libertação. Por que um plano? Porque depende da gravidade da coisa, né? Cada um vai ter que olhar para si, né, sob a luz do Espírito que quer nos libertar. Gálatas 5, né, fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, para ter direito, né, para recuperar essa liberdade, gente, estou tomando um solzinho aqui, não sei se vocês estão percebendo, eu mudei aqui a minha posição, eu estou recebendo um solzinho, coisa boa, né? Então, quando eu recupero isso, eu inicio, então posso iniciar um projeto para plantar, mas eu não posso plantar antes mesmo de não ter governo sobre a minha vida. Então, essa primeira tarefa que fica para nós é avaliar quem governa a minha vida, né? Segundo, se eu estou de posse dessa terra, então agora eu preciso ver se não precisa limpar primeiro. Sempre quando nós começamos, né? Eu sou técnica agrícola, né? Lá muito antigamente eu fiz técnica agrícola. Então sempre quando nós vamos colocar uma semente nova num terreno, é preciso avaliar se esse terreno ele está pronto. E muitas vezes ele está precisando limpar. Imagina, se está cheio de ervas daninhas, se está cheio de restos da outra cultura, se qualquer coisa pode ter acontecido. Então primeiro nós precisamos saber agora, depois de posse na minha terra, eu avalio essa terra agora. E eu quero saber agora se eu preciso tratar essa terra, que na maioria das vezes sim. Principalmente quem viveu em tempos de escravidão, nesse sentido de ter entregue a sua terra para alguém, é necessário, importante, imprescindível e é prioritário. Ou seja, primeiro isso, eu preciso agora limpar. E é o que nós temos falado tanto aqui no Thanks God, né? Que nós precisamos limpar o quê? É aquela analogia que eu fiz lá atrás também com o apartamento. Eu recebi o apartamento, agora eu preciso limpar esse apartamento porque fizeram bagunça nele. Eu recebi essa terra de volta, agora eu preciso limpar essa terra. Que são as ressignificações, né? Eu preciso cuidar para que esteja totalmente limpo esse terreno, para que a semente que vai ser jogada nele, que dê fruto realmente, 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1, mas não vai dar fruto se eu não limpar essa terra. Então agora o meu trabalho agora é a questão da ressignificação, é olhar para dentro de mim e ver quais são as questões que precisam ser curadas, né? Que precisam ser perdoadas, precisam ser liberadas, precisam ser ressignificadas. Às vezes não é questão de perdão, mas é questão de dar um novo significado àquelas histórias que estão me machucando tanto ainda, né? E a próxima parte agora é o semear, né? Agora nós podemos semear sim. Então se o seu terreno já está livre, é hora então de semear. Semear o quê? Semear escolhas novas. Porque se eu estou colhendo resultados de plantios de carne, agora eu quero receber outro tipo de colheita. Então, para receber essa colheita, eu tenho que mudar a semente. Então, tem uma passagem em Provérbios, né, que fala: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, não tem jeito. Se nós plantarmos na carne, eu vou colher na carne. Se eu planto no espírito, eu colho no espírito. Então, o que é isso, né? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que rever as minhas questões, as minhas prioridades.
Plantar no espírito não significa virar um religioso e ficar só dentro de um templo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, o espírito tem a ver com a vontade de Deus sobre a minha vida. Isso é muito lindo, na verdade, né? Então, quando eu planto no espírito, não é que eu nunca mais, eu não quero, não posso mais isso, não posso mais aquilo, cheio de regras. Não preocupe tanto com as regras, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Regras só me levam para mais longe ainda do meu propósito. Então, o chamado aqui é diferente. O chamado é entender o que é viver no espírito. O espírito tem conexão com o Espírito Santo de Deus. Quando eu vivo no Espírito, significa que eu busco as coisas que são próprias do meu chamado, que são próprias do meu propósito de vida. Então, quando eu estou conectado com o Espírito Santo de Deus, ele me mostra a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que é resultado de responder ao chamado e ao propósito. É bem diferente de ficar lutando para não quebrar regras. Nós não estamos falando aqui, quando falamos de carne, não estamos falando aqui das regras da carne. Nós estamos falando do que é importante para responder o Espírito Santo de Deus. E quem sabe o que é melhor para mim, ou quem sabe da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é o Espírito que comunica ao meu Espírito. Então, quando eu dou vazão às coisas do Espírito, quer dizer que eu estou em conexão com o Espírito Santo de Deus, que me leva para o melhor dele. É muito diferente de olhar com o lado de se eu fizer isso, eu tô ferrada. Eu vou ter que sair do sol agora. Ficou tão bom que chegou a ficar muito. Gente, que delícia esse solzinho. Daqui a pouco eu vou dar uma corridinha ali nesse solzinho. Tá bem pouquinho que tá nublado. Então, quando eu faço isso, não é preocupada com o quanto de pecado que eu posso ter ou não ter, tanto de regra que eu vou quebrar. Esquece as regras. Nós estamos falando aqui sobre outras coisas. Nós estamos falando aqui sobre responder ao chamado. Deus tem um chamado de vida para mim e para você. E esse chamado é o que nos leva ao propósito. E quando eu chego ao propósito, é o que nós falávamos semana passada, é viver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É a abundância em tudo. Abundância em tudo. Para fechar nosso raciocínio aqui, vamos só falar um pouquinho sobre a questão da carne, do corpo. É tão interessante porque às vezes nós confundimos um pouco o que é viver sobre a carne, o que é não viver sobre a carne, né? Porque o que acontece? Fazer uma analogia aqui. Eu tenho uma neta, né? Que você sabe que eu sempre falo dela aqui, né? A Isabela tem 4, vai fazer 5 anos agora. Então olha só, se a Isabela chega, tudo que é da vovó é da Isabela, né? Quem tem filho, neto, sobrinho sabe que é desse jeito que funciona. Então tudo que eu tenho é pra ela. Só que não quer dizer que ela mande em nada. Então isso também é o nosso corpo. O meu corpo, ele tem direito de desfrutar de tudo nessa terra. Ele tem direito. Tudo foi feito para nós e para o nosso desfrute. É isso que alegra o coração de Deus. Então o meu corpo, ele tem direito a tudo que ele quiser. Só que ele não pode estar no governo. Então a Isabela, minha neta, é uma criança. Meu corpo também é como uma criança. Então a Isabela tem direito a tudo. É tudo, ela pode desfrutar de tudo que eu tenho, só que ela não está no governo. Ela não pode chegar aqui e falar, eu quero isso, eu vou fazer isso. Não, porque ela não está no governo. Quando ela está comigo, eu estou no governo. Quando está com os pais estão no governo. Mas então ela não está no governo, mas ela tem direito do desfrute. Então não quer dizer que o meu corpo não possa desfrutar do melhor dessa terra. Muito pelo contrário. Nós fomos feitos para o desfrute. Por isso nós fomos feitos no 6º dia. Para o desfrute, para o descanso. Para viver a vida na sua melhor versão. Mas o meu corpo, se ele estiver no controle, se ele estiver no domínio, no governo, ele vai estragar tudo. A Isabela não tem maturidade para governar. O meu corpo nunca... A não ser depois, né? Depois do fim. O meu corpo nunca vai ter maturidade para governar. Então, o meu corpo não governa, mas ele aproveita, ele curte. Então, por exemplo, vamos falar em relação a, por exemplo, emagrecimento, né? Nós estamos sempre chamando as pessoas para fazer escolhas melhores, para cuidar melhor do seu corpo. O meu corpo, ele pode degustar qualquer comida, qualquer bebida, ele pode curtir isso, ele pode aproveitar. Mas se ele estiver no controle, ele quer todos os dias as coisas erradas. Então o corpo não governa, mas o corpo pode aproveitar tudo de bom que tem nessa terra. Mas o governo, ele tem que estar no espírito, né? E é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Quem está no governo,
que nós estamos plantando, quem que nós estamos alimentando mais, o corpo ou o espírito. E para que tudo isso? Para alinhar a nossa vontade, a vontade perfeita de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Mas se o nosso corpo estiver no controle, nós não alcançamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Por isso que ficou tão claro em Gálatas 5, né? E é sobre isso que vamos falar essa semana. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós falamos mais sobre isso. Deus abençoe a sua vida. Feliz feriado. Não deixe o corpo no controle. Muito bem, pedal, é isso aí. Tem gente aí focada no feriado de fazer o que tem que ser feito, né? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã falando mais sobre Gálatas 5.